trancando as portas do fundo da igreja? Sim. Esta tem que ser a missão de integração no mundo da fé e da prática das palavras divinas, durante e no pós-evangelismo. Temos que nos preocupar em ganhar o mundo para Deus e ainda influenciar de forma permanente a política, as artes, economias, famílias, etc. Podemos até conseguir bons resultados neste sentido, mas se queremos influenciar e demonstrar e desmontar o esquema de evasão da escolaridade da fé que a igreja dos nossos dias se encontra, será necessário reiniciar e permanecer consolidando e discipulando cada novo decidido pelo Senhor. Porta aberta para muitos cristãos é sinônimo de bênçãos, vitórias, conquistas. Oramos assim: Senhor, abre as portas de emprego, de uma casa, de uma promoção. Não é assim? Portas são aberturas que permitem entrada e saída. Todos sabemos disso. Mas às vezes uma pequena fresta ou uma brecha pode ser suficiente para deixar entrar grandes incômodos. Um exemplo é a rajada de vento frio, e assim acontece no mundo espiritual. Uma pequena brecha em nossas boas intenções pode deixar entrar grandes problemas e até mesmo sair o que não deveria. Assim nos referimos aos novos convertidos no coração da igreja. Porta de entrada. Há diversos modelos de porta, algumas belas e caras, outras bem simples, porém todas servem para o mesmo objetivo: permitir aos moradores e visitantes o controle de quem adentra e permanece na casa. Por isso, você tem a chave, certo? Da mesma forma, você tem a chave da porta espiritual, para que a luz ou as trevas adentrem na sua família, finanças, ministério, etc. A chave é a escolha, é a decisão, atitudes, palavras, pensamentos. Por que você acha que recebemos a instrução de Jesus para orar assim? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Ou seja, estou dizendo: Pai, fica à vontade para fazer a tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, nas minhas finanças. Uma vez que muitos que estão em posição de autoridade hoje, sejam nos lares ou no mundo dos negócios, somente iniciaram sua fé entrando pelas portas da frente da igreja, mas de forma alguma deixaram ou mesmo foram consolidados. Alguns não querem, outros não foram intimados, como no caso do eunuco em Atos 8. Outros não foram entendidos, faltou essa palavrinha aí, tá, irmãos? Não foram. Outros não foram entendidos em suas dores e problemas. Existem pessoas que são problemáticas mesmo, como nós somos, todo mundo no seu nível, né? Todo mundo tem a sua dose aí de loucura, de dificuldade, de desobediência, uns mais, outros menos. E às vezes a gente vence certas coisas e não entendemos os que não conseguem vencer no tempo, no espaço e na maneira que nós gostaríamos. Existe uma multidão de pessoas dentro e fora do reino de Deus que estão à procura de pessoas que obedecem à voz de Deus e se permitem serem usados por Deus, onde Deus quer, de ser usados por Deus onde Deus quer, e não onde achamos melhor. A grande comissão tem o encargo de ensinar e de formar formar de forma contínua os novos discípulos. Nós precisamos fechar as portas do fundo da igreja, irmãos. O que seria isso por meio da consolidação? Seria nós insistirmos com aqueles que têm dificuldades e que não conseguem se abrir no tempo e no espaço que nós nos abrimos. Talvez você foi daqueles que converteu num estalo de dedo assim, conseguiu abandonar tudo bem rápido, mas existe outros que também foi no estalo de dedo, mas ele vai delongar um tempo maior. No dia que eu fui evangelizado, estava eu e meu amigo Dorim. Nós dividíamos várias coisas na vida.
Desde o baseado, a vodka, a cerveja, à noite, nós dividimos tudo. E no dia que eu fui evangelizado, a gente estava sentado. Tinha uma mesa, ele de um lado e eu do outro. E os irmãos chegaram e a mesma semente caiu em mim, caiu nele. Só que quando eu saí dali, naquela noite eu tinha usado bastante coisa que não é permitida, ele foi para um lado, eu fui para o outro, eu fui para uma boate para poder dançar lá em Barretos, cheguei lá, já estava tudo sem graça. A partir daquilo ali, 60 dias, minha vida virou um tormento, enquanto eu não entreguei para Jesus, não acabou aquele tormento, parte dele, né? Mas o Dorim continuou, ele continuou usando droga, continuou indo para a mesma praça, parece até a canção, né? O mesmo banco, a mesma mesa. Ele pegou AIDS, pôs AIDS na esposa, pôs AIDS nos filhos. Morreu a esposa e os filhos ficaram todos contaminados. Eu não sou melhor que o meu amigo Dorim. Mas eu achei pessoas que me evangelizaram ali, que depois me pegaram. E assim, me pegaram e algumas coisas foi meio à força, insistiram. Mas nessa insistência, meu coração abriu. Demorou. Então, o que Deus espera de cada um de nós que estamos aqui? Tem pessoas que não vão querer, vão fazer igual eu fiz, falei para o cara não me procurar mais, vai mentir para ele, né, não te achar, mas ele me achou, ele era insistente, nossa. Segunda-feira eu vou ver ele, vou levar um presente para ele, de vez em quando eu dou um presente para ele, eu não consigo, eu olho para ele e falo, meu Deus, você deve ser um anjo esse homem. Deus espera isso de nós, queridos, que a gente possa fechar as portas do fundo. Eu só não saí pelas portas do fundo várias vezes porque eu tive alguém que me cercou, não, né? Pelo menos uns 4 quando eu era novo convertido, que fez o trabalho bem feito em cima ali, ó. Quando eu entendi, eu fui me quebrantando, mas até que isso aconteceu foi complicado. Precisamos fechar as portas do fundo da igreja, cuidando mais de perto de cada discípulo, que a pessoa que entregou a vida para Jesus. Não é só entregar a vida para Jesus aqui, pegar o nome dela, ligar para ela, visitar ela. Não, nós precisamos estar junto dela. Se é um amigo que você trouxe na igreja, mesmo que os pastores e as pessoas vão visitá-la, acompanhe ela. Porque tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades. Com certeza não conseguiremos decidir por ninguém, mas podemos ensinar e ainda perseverar com aqueles quando não quiserem mais prosseguir. Já tive gente que escondeu dentro de casa, irmãos. Já vi gente chegando, na hora que eu cheguei na porta, assim, foi uma bateção de porta e janela e tentando esconder, mas não deu tempo. Aconteceu tanta coisa assim interessante. E eu falei para eles depois, falei assim, eu fui lá, eu vi que vocês esconderam. Não, pastor, não, eu falei, não, eu vi. Mas eu fiz isso, eu falei para ele, eu fiz isso também uma vez, ou duas, eu entendo você. Mas aí eu entrava com os 2 pés, se você continuar fazendo assim, você vai para o inferno. Porque você precisa de mim para te ensinar a palavra de Deus. Ah, pastor, isso aqui... Não, você precisa. E muitas dessas pessoas se batizaram e hoje são líderes de igreja, irmãos. São líderes de igreja de 500 membros, 600 membros, pessoas que ninguém acreditava no cara mais. Músicos. Eu entendi que eu não era um bom ganhador de almas. Eu entendi. Aí eu comecei a perceber que eu conseguia falar e ensinar. Aí eu apliquei minha vida ali. E aí eu comecei a usar a meu favor aquilo que eu tinha. Mas isso nunca me impediu de ganhar almas. Talvez você fale, mas eu não sei ensinar a Bíblia. Você que pensa. Pega uma verdade sobre Jesus, leia bastante sobre ela, pega uma apostila como essa e começa a falar com uma pessoa. Você vai ver sua vida se oxigenar, você vai começar a respirar almas de novo. E você vai achar o seu caminho.
Por meio da consolidação, cada pessoa poderá enxergar melhor e ainda se decidir pelo Senhor com mais ousadia, como foi no caso do eunuco, como foi no caso de Paulo. Em tudo isso, entendemos que podemos ajudar as pessoas a buscarem a Deus, as pessoas que buscam a Deus serem mais esclarecidas e lutarem mais por suas vidas em Deus, e assim deixarem de sair frustradas e incompletas da igreja, pelas portas do fundo. Por isso é importante pararmos de vender um evangelho que não existe. Mostra para a pessoa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mostra para a pessoa, tem que batizar e tem que aprender a Bíblia. Deus pode, em algum momento da sua história de vida, te ajudar a resolver os problemas, mas se Ele não te resolver esses problemas, Ele vai te livrar do fogo do inferno. Quem entende isso, irmãos? Para de prometer que em 7 semanas Deus vai fazer tudo na vida dela. Ixi, eu já fiz isso já, e já passou umas 700 semanas e não fez. Está errado? Não, não está não. Faz a campanha com a pessoa, mas deixa claro que se Deus não responder, importa que ela passe por tribulações e perseguições, mas ela em algum momento vai ser salva ou ela vai morrer e vai para o céu. Ah, mas a outra igreja faz campanha, tudo bem. Um dia, quando eu estava lá em Goiânia, nós estávamos toda semana fazendo uma campanha. Nada contra as campanhas, eu amo fazer campanha, mas entenda bem. Teve uma fase na nossa vida em que a gente fazia muita campanha. Aí um dia eu estava arrumando as cadeiras no salão, e eu comecei a chorar e falei, Deus, eu não sei qual campanha que eu vou fazer a semana que vem. Eu não tenho inspiração nenhuma, e arrumando as cadeiras. E lá na igreja, eu lembro assim, à direita tinha um ventilador, e eu cheguei no canto, assim, estava arrumando as cadeiras, a última cadeira, a hora que eu fui voltar, Deus falou para mim assim, você está sofrendo e está chorando porque você quer. Eu nunca te mandei fazer o que você está fazendo aí. Ensina a Bíblia para minhas ovelhas e para os meus líderes. Eu te mandei ensinar a Bíblia. E não inventa moda. Irmãos, a partir daquele dia, eu já gostava de ensinar a Bíblia. Mas a partir daquele dia, eu escrevi 15 livros. 7 já foram publicados. 5 já estão prontos para publicar. Se você tiver dinheiro para investir num escritor, eu estou aqui. E tem mais 3 que eu estou trabalhando. Eu tive que parar de escrever agora, porque eu entrei num estresse terrível, os irmãos sabem. Pressão alta, pressão dá para lá e para cá. Eu tive que parar para poder dar uma arrumada na vida. Porque eu falei assim, é para ensinar, Deus. E aí fui para cima, irmãos. Fala para o seu irmão, quando você obedece, o que Deus te chamou para fazer, vai ter frutos. E eu comecei a ensinar a igreja. Comecei a ensinar lá na região, em Goiás, para cá, para lá. E eu comecei a ver os frutos diferentes. Talvez você não vai entender tudo que vai ser falado aqui, mas eu tenho certeza que as verdades vão cair no seu coração, e na hora certa Deus vai explodir elas dentro de você. Nós temos que aceitar que a grande comissão é o chamado para toda a igreja. E nós temos que fechar as portas do fundo para que as pessoas não fiquem decepcionadas com o Senhor. E nós temos que ser o porteiro dessas portas. Como que eu posso fechar as portas do fundo da igreja por meio da consolidação? Ensinando, ficando junto com a pessoa. Como Barnabé ficou junto com Paulo, mais de 14 anos. Como o Filipe ficou junto com o consolidado dele, não se sabe quantas horas. Mas ele obedeceu a Deus, ele ensinou sobre Deus, ele batizou, ele valorizou aquela pessoa, e a Bíblia deixa claro que aquele homem foi embora, seguiu o seu caminho, e Filipe, na hora que ele virou as costas, Filipe foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e jogado muitos quilômetros dali. Cabe aos consolidadores ensinar os interesses divinos a cada pessoa. A consolidação é uma forte e intensa ação prática do amor que se interessa, protege e se desgasta para, se necessário,
dar a vida pelo novo convertido. Dar a vida pelo novo convertido. Jesus, o maior e mais competente dos consolidadores, disse: vocês não me chamaram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, aquele texto que nós lemos. E o fruto tem que permanecer. Sabe por que Jesus voltou, queridos, depois que ele ressuscitou, foi atrás dos 12 discípulos dele, que tinha desviado tudo? Porque aqueles frutos tinham que permanecer. Jesus fez o que para eles? Deu atenção, fez uma jantinha com peixe ali para eles, não condenou eles, amou eles, ensinou eles. Aí teve um momento do confronto, né? Confrontou Pedro. Mas o mundo inteiro foi impactado por causa que Jesus, como o maior dos consolidadores, insistiu com 12 homens que se desviaram enquanto Jesus não ressuscitou. Vale a pena. Muitas vezes o que acontece é que um grande número de novos crentes não se firma na fé, não tem segurança, não tem estabilidade e não tem compromisso com Jesus. Isso se deve ao fato de que eles precisam ser consolidados, firmados na fé. Talvez enquanto eu falo com você, um filme passa na sua cabeça, porque eu sei que cada um aqui tem uma história. Algumas histórias aqui eu conheço, outras não. Alguns deram muito trabalho para poder estar aqui onde está hoje. Outros não deram tanto. Mas o que importa é que cada um de nós que estamos aqui teve alguém que te deu atenção na oração, no culto, te ensinou a Bíblia, te deu consolidação, você participou dos cursos na igreja, te deu incentivo para você crescer. E isso nós precisamos resgatar, não só aqui na Igreja Safe em Bebedouro. Isso é no mundo, irmãos. No mundo, as pessoas hoje querem que as pessoas se convertem e, qual nós falamos, igual o boi de invernada, cresce. Nem Paulo, o maior de todos os apóstolos, depois dos 12 lá de Jesus, né, teve os de Jesus, os 12, e depois Paulo chegou, nem ele ficou sozinho. Quando ele converteu, teve Ananias. Quando ele não era crente ainda, quando ele era fariseu dos fariseus, ele estava com Gamaliel, que consolidava ele. Quando ele se converteu, Deus colocou Barnabé na vida dele. Todos nós precisamos de dar frutos, e esses frutos venham permanecer. A consolidação leva toda uma história de vida. No segundo parágrafo aí tem essa frase. E algumas histórias de vida serão experiências para distantes gerações. Algumas coisas que você e eu não entendemos porque está levando tempo para arrumar na nossa vida, é porque um dia você vai contar isso para alguém e alguém vai ser salvo por causa do seu sofrimento. Alguém vai continuar lutando pela vida porque você falou para ele que você está lutando pela vida faz tanto tempo e Deus te ajudou. Nos preocupamos, não são poucas as vezes que nos preocupamos mais com os grandes resultados imediatistas e com as satisfações dos momentos que conquistamos algo. Não existe erro em se alegrar com as conquistas, mas e principalmente nas que se referem ao Senhor e seu reino de amor e libertação. Deve-se adotar duplicada vigilância, para que não se percam os frutos de extensos trabalhos de oração, evangelismo e edificação. Às vezes eu tenho um sentimento, irmãos, que parece que nós estamos aqui só para entrar na terra prometida, de todas as bênçãos materiais. Converso com algumas pessoas, não só daqui, mas de fora, que parece que eles estão liberando fé só para ter o mais da vida material. Não tem nada de errado em ter bênçãos da vida material. Mas é errado nós não fazermos o que Jesus mandou a gente fazer. E nos mostra na palavra, fazer discípulos. E consolidar é fazer discípulo na primeira fase. Depois tem a segunda fase do discipulado, que é o intenso,
que é um outro estudo. Esta é uma das maneiras de trancar as portas do fundo das ações ministeriais e do discipulado da igreja. É quando nós começamos a nos preocupar mais e nos dedicar mais. Cada consolidador de antigos e novos convertidos deve entender que estão ministrando a palavra na legalidade da palavra escrita e do ministério da reconciliação. Assim sendo, os resultados de uma frutificação sadia se reservam no crescimento oportuno de cada coração, que cada coração permite ao Criador. Nós não fomos chamados para dar crescimento na vida das pessoas. Nós não fomos chamados para convencer as pessoas, porque quem convence é o Espírito Santo. Nós não fomos chamados para morrer na cruz pelas pessoas, porque quem morreu foi Jesus. Nós não fomos chamados para acusar as pessoas, porque quem acusa é o diabo, é os demônios. Nós fomos chamados para fazer discípulos, para entrar na história de vida das pessoas e ajudá-las a não sair do reino de Deus, da igreja local, a não sair. E quando nós fazemos isso, nós estamos trancando as portas do fundo da igreja. E só fica a porta de entrada, que é a porta da salvação, que é chamada Jesus. Consolidar é sair da zona de conforto pessoal e colocar a vontade de Jesus em primeiro lugar. Sendo Jesus a porta de acesso de todos os pecadores, nas dependências do seu reino, que é a sua igreja, cabe a cada discípulo mais antigo e ao mesmo tempo experiente, independente se é ou não dos 5 ministérios, como já falamos, a função de ganhar, cuidar, proteger, ensinar a nova e presente geração, decidir-se abrindo para o Senhor Deus e de toda a igreja, sem distinção. Todos podem ser úteis, ensinando e se doando. Fala para o seu irmão, você é útil na casa de Deus, no reino de Deus. Diga isso para ele. Você e eu somos úteis. O problema é que nós achamos que as grandes utilidades na casa de Deus está com o microfone na mão ou numa grande posição dentro da igreja. Esquece disso, irmãos. Eu estaria com um adolescente sentado lá na rua, explicando para ele sobre o que está escrito aqui dentro, com a mesma intensidade que eu estou aqui em cima do púlpito. Porque eu não sei se eu estarei consolidando um Paulo. Não se preocupe com as grandes posições, não se preocupe com o microfone, se preocupe se aquela pessoa que você tem orado, tem jejuado, evangelizado ela, por que ela não veio no culto domingo? Às vezes eu brinco com algumas pessoas, né? Brinco sério, falo assim, que eu vou fazer um aplicativo, para que quando eles chegarem no culto, eles já me avisar que chegou. Né? Tem uns que levantam até a mão, mas tudo bem. Por que isso, irmãos? Nós temos que nos preocupar. Esses dias eu falei para um assim, mas faz 2, 3 domingos que você não vem. Não, pastor, é 2, a minha esposa errou, é só 2. Eu falei, é só 2 mesmo? É só 2. Mas não é pegar muito no pé? Eu prefiro pegar no pé, irmãos, e estar junto com a pessoa, e ela se sentir que ela é importante para Jesus, para o reino, do que terminar um culto, eu ficar cheio do Espírito Santo, mas não ver meus frutos permanentes dentro da igreja. Para mim não tem graça. Eu gosto de conferir para ver se aqueles que eu estou cuidando vieram. Todos são importantes, mas eu dou uma conferida, dou uma andada, veio, não veio, saio ali fora, dou uma cutucada no zap. Porque eu quero que meus frutos permaneçam. E você e eu podemos fazer isso bem feitos. Mas nós temos que... mas isso é trabalho só do pastor. Não, isso é trabalho de todo crente. O dia que a pessoa que você está cuidando dela não vier no culto, ao que você entrar no carro, já manda um zap, fala, senti sua falta. De repente ela vai falar, não, eu fui de manhã. Então tá jóia. Não fui no domingo, mas eu fui na quarta. Não, tudo bem, eu só estava preocupado com você. Parece que criou-se um medo das pessoas ficarem com raiva da gente. Vamos ficar, mas se chegar no céu está tudo bem. Chegou no céu, está ótimo.
Sair da zona de conforto, então, é uma das maneiras de nós trancarmos as portas do fundo da igreja. E o índice de evasão, de consagração e de intimidade, tem que diminuir e chegar a zero, irmãos. Tem que diminuir. Nós precisamos ajudar as pessoas que hoje não estão conseguindo vir mais na igreja, seja se estão desviados, seja se estão desanimados. Nós precisamos colocar pressão do amor de Deus nos seus corações e mostrar para eles que a cadeira deles está aqui e que eles precisam voltar a congregar, e se for preciso, vai na casa deles e dá consolidação, ministra amor. Quem está entendendo, fala, eu estou entendendo. Sendo Jesus a porta de acesso de todos os pecadores, das dependências do seu reino, que é a sua igreja, cabe a cada discípulo antigo e ao mesmo tempo experiente, independente se é do seu ministério ou não, a função de ganhar, de cuidar, de proteger, de ensinar a nova presente geração. Sem estas ações de consolidação, uma porta nos fundos da igreja estará a se configurar e permitir que pessoas saiam, quando da mesma maneira que idealizar. Esses dias eu recebi um pastor que veio me chamar para poder ir pregar na igreja, onde ele é pastor aqui em Bebedouro. Ele falou, pastor, eu sou o Luiz. Que joia, seu Luiz. E ele hoje está mais assim, né? Aí ele falou assim, eu era magrinho na época que eu converti lá na Ceifa. Sou marido da fulana que vocês deram consolidação para ela. Ela é pastora hoje. Eu falei assim, eu não me lembro direito. Ele falou, não, e ainda mais, eu fiz o Ceifate, era todo dia de terça-feira. E eu fiquei olhando para ele, e ele falando tudo aquilo, e eu tentando puxar nos arquivos, mas não vinha de jeito nenhum, irmãos. Irmãos, isso faz 18 anos, hoje o rapaz que se converteu na Ceifa, a esposa dele também, foram abraçados por outra igreja. Ah, mas era a vontade de Deus deles estar lá? De repente é. Mas tudo aquilo que foi feito em termos de consolidação, o treinamento dele, a hora que ele falava, os olhos dele brilhavam na frente, na mesa, me chamando para poder ir lá ministrar na igreja onde ele é líder hoje. Eu me senti honrado com aquilo, em poder olhar para aquela pessoa e saber que ele passou por esse processo de ser ganho, de ser consolidado, de ser treinado, e hoje ele é líder lá. Nós precisamos nos doar para podermos encontrar os frutos nossos que estão por aí, e alguns deles, Deus vai colocar diante de nós novamente, para que a igreja seja revitalizada com gente nova que está chegando. Quando você chegar nos cultos, que você vê uma pessoa que não vinha faz tempo, eu sei que não está podendo abraçar, mas dá um soquinho, e se escapar um abraço, diga que ele é importante, e que você sentiu muita falta dele, que você está ali. Quem entende isso, irmãos? Amor é prática, e Deus espera que você e eu sejamos práticos nessas coisas. Eu gosto de ser bem recebido quando eu estou nos lugares. Eu e a minha família fomos muito bem recebidos desse retorno, dessa vez aqui para Bebedouro. Fomos muito bem recebidos, cuidados, graças a Deus. E eu assim, sabe, eu sei que a igreja tem essas características, mas nós não podemos fazer isso só com quem está firme aqui dentro. Quem entende, irmãos? Nós temos que fazer com quem está quebrado, com quem está desanimado, com quem não quer mais congregar. Esses tempos nós encontramos uma família que a pessoa falou, pastor, desde que eu saí da igreja já passei por essa, eu não me encaixo. Eu falei para ela, sabe por que você não encaixa? Ela falou, por quê? Eu falei assim, me fala uma coisa, você converteu aonde? Na Ceifa. Quem te deu consolidação? Você é a pastora. Onde você fez curso? Na igreja, na Ceifa. Você foi usado como consolidador? Eu fui. Falei, sabe por que você não encaixa? Não é porque as outras igrejas são ruins. É porque você tem casa e você está longe da sua casa. Teve um monte de problema lá, pastor. Eu sei que teve, todo lugar tem. Todo lugar tem problema, igual, maior, menor, vai ter sempre. Mas que tal eu e você darmos uma chance de novo para Jesus,
E para nós arrumarmos isso? O senhor acha que tem jeito, pastor? Tem. Aí minha esposa já começou a fazer o outro trabalho do lado. Pá, 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 pá. Já vieram do culto umas 2 vezes. Muitas pessoas estão esperando você dar esperança para elas. Muitas. Página 20, por favor. Pode ficar tranquilo que eu acho que não vai dar tempo de acabar tudo não, e nós vamos respeitar o horário, tá bom? Fica de boa aí que nós vamos chegar lá. Página 20 tem um versículo aí que diz assim em cima, bem no topo aqui, ó. E depois de terem jantado, disse, pela primeira vez, Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Sim. E ele se entristeceu por Jesus ter dito a terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Como que Jesus lida com as pessoas que fracassam? Jesus condenou o Pedro aqui? Jesus confrontou ele somente. Falou: você falou que me amava antes, e agora, você me ama? Porque antes ele tinha falado: eu vou com o Senhor para a morte, para a cruz, eu vou ficar do teu lado. Agora que a coisa ficou difícil, e ele foi consolidado por Jesus, ele não buscou a fé na palavra, por isso ele caiu, ele negou, ele correu, ele desviou, voltou a pescar, voltou a fazer um monte de coisa. Mas Jesus, como bom consolidador, foi lá. Fez a janta, amou, ministrou, deu esperança, deu confronto e reposicionou ele já para começar a fazer o quê? Cuidar de pessoas. Aí você fala assim: mas isso era Pedro, pastor. Qual a diferença de Pedro e eu e você? Qual a diferença? A diferença é nenhuma. Todos são humanos, como a Bíblia diz sobre Elias, os mesmos sentimentos e emoções. Pedro fugia, mentia, aconteceu de fazer isso. Quantas vezes isso pode ter acontecido com alguns de nós aqui? Falamos que somos cristãos, que vamos obedecer a Deus, a hora que a coisa aperta a gente quebra a nossa aliança, tão fácil. E Jesus amou ele, reposicionou ele. Esse é o coração da igreja Ceifa aqui, queridos. Deus vai nos reposicionar nas nossas funções para poder cuidar de pessoas, de obras missionárias do Haiti, da Bahia, as igrejas que nós trabalhávamos. A guerra está muito intensa, muito. E a participação de vocês como consolidadores para poder abraçar essas pessoas, ela é singular. É muito importante. Isso é um projeto poderoso de vida, para a vida da igreja. Se Deus, Cristo Jesus, reposicionou Pedro, por que eu e você não podemos reposicionar quem caiu do nosso lado, na nossa frente ou atrás de nós? Nós podemos fazer isso sim. Veja comigo aí o último parágrafo da página 20. Entendemos que o apacentar da consolidação é uma chamada responsável como a função de um embaixador que representa seu país em terras estrangeiras. Sendo assim, cada novo e antigo convertido é uma terra estranha a ser conquistada, consolidada e reconciliada com seu Criador. Avante, consolidadores do reino de Deus, é tempo de restituição em todas as áreas da vida abundante de Deus. Fala para o seu irmão: é tempo de restituição em todas as áreas da vida abundante do reino de Deus. É tempo de restituição. Quem crê nisso que é tempo de restituição?
Às vezes a gente acostuma a sofrer. Às vezes a gente acostuma a carregar peso. Às vezes a gente acostuma a perder, irmãos. Às vezes a gente acostuma que tem gente assim mesmo e não tem como. Sim, tem gente que não vai mudar nunca e nós não vamos conseguir. Mas até que Deus tire do nosso coração de vez, não é porque a pessoa dá trabalho, mas é porque ela pecou contra o Espírito Santo. Aí é outra situação. Mas enquanto tem fôlego, está respirando, tem chance. Uma mensagem, um telefonema, um convite. Semana que vem agora eu quero visitar uma pessoa que eu consolidei há 13 anos atrás. Ele ficou firme um tempo e depois ele se afastou. Ele tem um bar hoje. Ele vai morrer a hora que eu chegar dentro do bar, né? Fala para ficar tranquilo, me dá uma dose aí de esperança. Encontrei a esposa dele no velório. Ela chegou a chorar. Nós temos que reposicionar as pessoas que falharam, queridos. Se você entender isso hoje, nossa, está ótimo. Talvez vai levar anos para você conseguir praticar isso, mas não tem problema. O que importa é hoje. Você e eu estamos dispostos a fazer como Jesus fez. Ele reposicionou os 12 novamente, os 11, né? Porque um se suicidou. Tem uns que vai perder mesmo, igual Judas, vai se matar, não quer mais saber. Tem uns que vai falar, estou junto, estou na igreja, que aperta, some. O duro é quando vai pregar em outra igreja que encontra uns 20 que tal, né? Então tudo bem, irmãos, é aqui hoje, está tudo jóia. Nós precisamos estar abertos para trancar as portas do fundo da igreja. Eu queria, antes da gente passar para a próxima lição aqui, eu queria que você, fica de pé comigo, nós vamos fazer uma oração nesse sentido agora. Eu queria que você orasse por pelo menos umas 5 pessoas que você lembra, que saíram da igreja, que não estão aqui mais, que saíram pelas portas do fundo e estão com bastante problemas. E lembre-se, você vai orar por essas 5 ou mais pessoas. E você vai começar a encontrar elas durante a semana. Quando encontrar, não é o diabo que trouxe ela, não é problema que está vindo para a sua vida, é solução, que você vai dar solução para ela. Quem entende o que eu estou dizendo, irmãos? Feche seus olhos, levanta suas mãos e ora por um instante por essas pessoas. E nós já vamos para a nossa próxima lição aqui. Ora, fala, Deus, eu quero fechar as portas do fundo da igreja, fala para Deus, eu quero fechar, aquilo que compete a mim, eu quero fechar essas portas. Quero orar pelo fulano, pelo ciclano, coloca isso diante de Deus agora em nome de Jesus. E Deus vai trazer essas pessoas ao seu encontro, para que você possa, em nome de Jesus Cristo, começar a dar para essa pessoa esperança, reposicionar ela no lugar que ela errou. Oh Deus, ajuda-nos a fechar as portas do fundo da igreja, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fechar as portas do fundo da Tua casa. Ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos. Vamos levantar um grande clamor agora, queridos. Levante um clamor de oração. Fala, Deus, eu vou reposicionar essas pessoas. Oh, iribiandaralabashô cadarabahaias. Arabahada bashuri candralabahá sarabalacô. Oh, Deus, nos ajuda a reposicionar homens e mulheres, jovens e adolescentes.
Deus, nós abrimos, ó Deus, e damos prosseguimento, Deus, nesse momento da capacitação de consolidadores, e te pedimos que o Senhor possa banhar o nosso coração com seu amor, com sua esperança, e que possamos reposicionar homens e mulheres que porventura em algum momento falharam e que não conseguem voltar. Nos ajuda a encontrá-los, ó Deus, assim como o Senhor encontrou Pedro, João e aqueles que tinham, meu Pai, abandonado tudo e os reposicionou. Que assim seja, Senhor. Nós oramos para que assim seja sobre a igreja Ceifa, sobre, meu Deus, os núcleos em cada um dos setores, sobre o ministério dos teens, dos jovens, o ministério, meu Deus, com os mais experientes, o ministério do louvor. Nós oramos por uma reposição, ó Deus, dessas pessoas, que o Senhor nos dê o seu discernimento, a sua direção, ajudarmos essas ovelhas, ajudarmos, meu Deus, as pessoas que precisam de nós, que resistimos um pouco mais, não melhores do que eles. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Lembrou de pelo menos uma meia dúzia aí? Prepara, essa semana vai ser uma avalanche deles.